e ela nunca volta vazia. Amém? E, para começar, olha só, gente, vou mostrar uma coisa para vocês. Meu marido olhou e fez assim: esse é o seu esboço? 5 páginas. Aí ele falou: Érica, são só 30 minutos, só para você saber, tá? Eu falei: não, eu sei, é que mulher costuma falar muito, escrever muito também, mas é que eu vou escrevendo, calma, não vai ser assim, muito comprido. Antes da meia-noite a gente termina, eu prometo. Mas é brincadeira, porque eu vou estar dentro do horário, tá? Prometo para vocês. Bom, enfim, Deus colocou no meu coração, orando sobre a mensagem, um tema, nosso tema do mês, né? É a oração. E eu queria falar alguma coisa relacionada à oração que eu sei que tem acometido muitas pessoas. Hoje em dia eu li uma matéria, um artigo falando sobre ansiedade matinal. Eu não sei quem já ouviu falar sobre isso, mas alguns médicos explicam que a ansiedade matinal é aquela que nós sentimos logo pela manhã, quando acordamos e pensamos em todas as atividades que nós temos no dia. E aí a gente fica um pouco ansioso, né? Será que a prova vai ser difícil? Será que eu estudei o suficiente? Será que a reunião do trabalho vai dar certo? Será que aquele relatório que eu fiz vai funcionar? Será que as coisas que eu tenho que fazer eu vou dar conta? Né? As mulheres, tantas coisas para fazer, ainda tem a casa. Então, aquela ansiedade da incerteza de como vai ser o dia. Será que as coisas todas vão dar certo? E será que eu vou dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer? Né? Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. E além da ansiedade matinal, que os médicos têm falado, a questão da ansiedade em si está muito debatida hoje. Para a gente ter ideia, são 300 mil livros e 100 mil artigos escritos sobre o tema ansiedade. Eu estou falando de produção científica, de médicos, não de... Porque a internet hoje qualquer um escreve sobre qualquer coisa, né? Se você abrir lá, você vai ter milhões. Mas eu estou falando de produção científica. Médicos já escreveram, são 300 mil livros e 100 mil artigos sobre ansiedade. Porque hoje, na pós-modernidade, a ansiedade tem crescido na população em geral. E aí acontece o quê? O que eles chamam das doenças psicossomáticas, né? E as pessoas acabam externando a ansiedade em algum sintoma. Uma associação internacional de saúde já disse que 8 em cada 10 profissionais hoje já têm sintomas devido à ansiedade, algum tipo de sintoma devido à ansiedade. Todos eles têm ansiedade, todos nós temos ansiedade, mas 8 em cada 10, ou seja, 80%, já coloca para fora numa forma de alguma manifestação de doença e alguma coisa que acaba sendo um efeito colateral da ansiedade, né? E aí, se a gente parar para pensar, e eu tenho certeza que vocês passam por isso, como eu, como qualquer um, todos nós temos ansiedade, né? Quem já não se sentiu ansioso diante de um desafio ou diante das nossas tarefas corriqueiras? Tenho certeza que todos aqui, principalmente hoje na pós-modernidade, essa coisa da tecnologia, gente, a tecnologia deveria ter vindo para ajudar, mas ela causou uma série de outros transtornos, né? Eu estava assistindo uma matéria no Discovery e uma dona falando sobre atualidades, tal, pós-modernidade, e a dona de uma empresa de relações internacionais, de comércio exterior. Ela estava com aquele iPad, com o Nextel, e aí ela falava que ela dormia com o Nextel ligado, com o iPad ligado, porque enquanto aqui é dia, no Japão é noite, enquanto lá é dia, aqui é noite, então ela não pode, porque ela tem conexão com o mundo inteiro. Então essa coisa de fuso horário, ela não pode desligar. Aí eu fiquei olhando, né? Tudo bem que nós, todas as mulheres, somos um pouquinho neuróticas, mas ela, tipo, estava parecendo uma coisa meio, né? Tipo, a apologia à neurose. E aí ela com aquele... E ela andava no meio da empresa, respondendo e-mail, ia atendendo telefone, falava, não posso parar, porque imagina do outro lado do mundo, os escritórios, não sei o quê. Aí a gente começou a olhar, então a tecnologia que deveria ter vindo para facilitar, ela acaba tomando conta da nossa vida e deixa as pessoas mais ansiosas, porque aí você tem que dar conta de tudo aquilo que você faz, mais do que você deveria ter feito, e mais tudo que você tinha para fazer. O Facebook, por exemplo, eu não sei, todo mundo aqui, a maioria deve ter ou conhecer o Facebook. Você já viu que é mais uma coisa para você administrar? Que aí alguém te manda uma mensagem e fala, você não me respondeu. Então, eu também tenho que entrar no Facebook e responder quem me mandei a mensagem, porque eu tenho mais uma coisa para fazer. Né? Meu amigo de escola da 4ª série me achou e quer saber como eu estou. E eu estou com tanto tempo para responder, nossa, eu adorei. Então, é mais uma coisa para a gente administrar. Então, a gente percebe que a tecnologia também traz mais coisas para o nosso dia a dia. Né? E aí os homens levam um pouquinho de vantagem. Mulher, vou falar aqui para as mulheres, já que é o mês da mulher, eu tenho que falar para as mulheres. As mulheres sofrem demais, né, gente? Vamos, por favor, as mulheres concordam comigo. Porque mulher, a gente dá muito trabalho ser mulher. O homem toma banho, faz a barba, e vocês ainda reclamam de ter que fazer a barba todo dia. E não precisa fazer mais
nada, coloca a roupa, o sapato é um marrom ou preto. Um dos dois vai combinar com a roupa. A mulher tem um monte de coisa. A mulher tem que fazer a mão, tem que fazer o pé, porque depois fala que está desleixada. Se não fizer, está desleixada. O marido tem que ver a mulher bonita, né? Tem que andar bem arrumadinho. Aí tem o cabelo para fazer. Então a gente tem que acordar 1 hora antes para conseguir se arrumar para ir trabalhar, né? Se você, ou então para fazer qualquer outra coisa. E aí ainda tem que ver se a bolsa combina com o sapato e aquele bando de informação, né? Então é muito estressante essa mulher, sinceramente. Vocês, homens, não sobreviveriam um dia no nosso lugar. Não é, mulheres? Tenho certeza disso. Vocês não iam conseguir. É muita coisa, é verdade. Deus já deu para cada um a capacidade certa, né? E aí, ainda tem outro ponto, que as mulheres sofrem um pouco mais com ansiedade. Porque as mulheres têm a famosa TPM, que os homens ficam falando que é invenção da nossa cabeça, mas não é. Né? Porque os médicos, eu dou até o nome do médico, PhD na Universidade de Londres, que afirma que nós temos essa variação hormonal. Então, na tensão pré-menstrual, as mulheres têm menos progesterona e estrógeno. E aí no cérebro, que funcionam como calmantes para a mulher, ela acaba ficando mais ansiosa. Então, vocês, homens, vocês têm que aprender a conviver com isso. Né? Aliás, eu tenho uma coisa certa. Eu acho que Deus fez assim, que Ele é muito inteligente, para que vocês, homens, exercitassem a longanimidade, né? A benignidade, a paciência. Não é como Deus é inteligente. Tinha que ter alguma coisa. Então, eu tenho certeza que Deus fez assim. Eu acho que vocês, homens, têm que ser mais pacientes com as mulheres, porque a tensão pré-menstrual é uma coisa real. Né? E aí causa mais ansiedade na mulher. E o outro fato é um fator sociocultural. Os homens são criados para externar menos ansiedade do que as mulheres. As mulheres são mais expressivas, elas são criadas para expressar mais sensibilidade, né? Hoje em dia está um pouco melhor, porque o homem já chora, mas antigamente o homem não podia chorar, não pode demonstrar fraqueza. Então o homem já é criado assim. E a mulher já não. Então, parece que a gente é mais ansiosa, mas não é que a gente é mais ansiosa. É que nós demonstramos mais ansiedade, entendeu? Porque os homens também são ansiosos. Por sinal, as pesquisas mostram que está cheio de profissional aí, de homens doentes por causa da ansiedade. Só que eles não externam da mesma maneira, o que também é um problema, porque ele acaba prendendo a ansiedade e acaba tendo outras vazões, né, em forma de doenças, inclusive. Porque os homens também sofrem da mesma ansiedade que as mulheres em relação a... Quem aqui não fica ansioso em relação a preciso ser um profissional melhor, né? Hoje em dia, com esse negócio de globalização, também mudou bastante. Olha que engraçado, eu estava vendo uma outra matéria, e aí um moço falava tipo, de uns 20 anos. Ai, meu avô era carvoeiro. Era nos Estados Unidos, é muito normal. E aí ele falava, meu avô era carvoeiro, meu pai é carvoeiro, mas eu não vou ser carvoeiro. Ele devia ter uns 20 anos. Porque ele nasceu na geração da globalização. Então, antigamente, o pai era uma coisa, o filho, ficava todo mundo lá tomando conta da terra. E o filho não queria ser mais do que o pai, fazer alguma coisa mais que o pai. Era normal ele ser o que o pai era, né? O alfaiate, o filho era alfaiate e herdava a alfaiataria. Hoje, com a globalização, os jovens estão todos buscando, que já pegou uma faixa etária aí, os adultos, inclusive, já pegaram essa faixa, buscando novos desafios. O que gera também um pouco de ansiedade, porque aí você está lá no trabalho, né, Marcos? Está lá no trabalho numa multinacional, Marcos, por exemplo. Você tem uma faculdade e o outro tem uma melhor, você tem que correr. Aí o outro fez uma pós-graduação, você tem que correr. Você faz um MBA e o outro já fez outro. Aí você falou inglês fluentemente, o outro está falando já mandarim, né? Porque o negócio foi embora. E aí você fica com aquela ansiedade, porque você está sempre devendo. A sensação é que a gente está sempre devendo. Eu preciso ser sempre um profissional melhor, eu preciso ser sempre uma esposa melhor, eu preciso ser sempre um marido melhor, eu preciso ser sempre um pai melhor, uma mãe melhor. E a gente tem a sensação de que nós não damos conta dos desafios, de que somos limitados e menos capazes do que gostaríamos de ser. Não é assim? Sou só eu que sinto isso. Tipo, vocês também? Ah, então tá bom, que bom, estamos no mesmo pé. Todo mundo é assim, né? Porque as pessoas e o mundo colocam um ideal, e até a Bíblia coloca ideais, porque nós temos que fazer o melhor sempre, e nós ficamos com a sensação de estarmos aquém desse ideal sempre. Então, eu deveria administrar melhor minhas finanças pessoais, não estou conseguindo. Eu deveria administrar melhor a minha casa. Eu deveria ter mais tempo para educar os meus filhos. Eu deveria ter mais tempo para a minha esposa. E aí você começa, eu deveria. E a gente fica com a sensação de, tipo, não estou dando conta. Não vou dar conta. Não vou dar conta do recado. Né? E será que é só com a gente que isso acontece? Será que é só hoje, com a pós-modernidade, que isso acontece? Não, nós temos vários personagens bíblicos que passaram por isso, e aí a gente pode refletir um pouquinho em relação a isso. Queria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 3, 1 Reis, Velho Testamento. Capítulo 3, versículos de 5 a 10, nós vamos ler.
Tudo bem? Amém? Vamos acompanhar então 1 Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Eu quero, nesse momento, me focar no versículo 7, que eu vou ler aqui para vocês, inclusive, uma outra versão, que é essa versão que a gente acompanha aqui na Bíblia atualizada, e eu peguei uma versão da Internacional, da NVI, que é bem interessante. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Salomão estava dizendo para Deus assim: olha, é o seguinte, eu assumi agora o trono e agora? O que eu faço? Como é que esse negócio vai funcionar? Porque deixa eu falar uma coisa, eu não sei o que fazer. Eu sou muito jovem, sou muito inexperiente e eu acho que eu não dou conta desse recado. E engraçado que a gente pensa em Salomão como grande, né, e rei, que foi o mais sábio de todos, por sinal, depois deu sabedoria, ele foi mesmo. E a gente imagina, ele cresceu ali, do lado de Davi, aprendendo junto a Davi. Não devia ser tão complicado, né? Aquela coisa de sucessão. A empresa tem programa de sucessão, né? Era o sucessor, mais óbvio. Mas não é tão simples, porque os estudiosos dizem que Salomão tinha no máximo 20 anos quando assumiu o trono. E aí, se a gente parar para pensar só na idade, quantos anos você tem, Caio? 18, quase lá. Quem tem 20? Por alguém, por aí, 20, 21. Com 18, 20, você imagina, você consegue imaginar você assumindo uma nação? Fala aí, já tá, só a faculdade já está bom, né? De responsabilidade, tá bom. Assumindo uma nação que, pelo último recenseamento, tinha em torno de 6 milhões de habitantes. Para a época, era uma nação muito grande, que é quase o tamanho de Portugal, que tem 7 milhões de habitantes. Um país, né? E ainda tinha o histórico de que Davi tinha sido o maior rei de Israel. Davi tinha conseguido consolidar Israel, que era dividido antes, por causa das tribos, ele conseguiu consolidar Israel. Ele conseguiu conquistar mais de 8 nações e aniquilar inúmeras tribos. Davi nunca tinha perdido uma guerra. Davi tinha sido rei que fez toda a diferença na história. Então, peraí, né? Tipo, agora Davi morreu e eu venho. E agora? Olha a responsabilidade que ele sentia. Porque ele era muito jovem, ele era inexperiente e ele ainda tinha que substituir simplesmente o maior rei que Israel já tinha tido. E Davi reinou por 40 anos. Então, eram 40 anos de história. Então, ele sentia esse peso da responsabilidade. Assim como outros grandes homens, e Salomão era Salomão, nós estamos falando de Salomão, hein? Outros grandes homens como Moisés também sentiu isso. Moisés não precisa abrir, em Êxodo 3:11, ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés, para quem não lembra da história, só recapitulando, passou 40 anos no Egito, né? Hebreu, aí a mãe colocou lá no cestinho, por causa da lei que as crianças iam ser mortas, a filha de Faraó achou, criou, ele foi criado pelos egípcios, passou 40 anos no Egito, matou um egípcio defendendo o povo hebreu, fugiu para o deserto. No deserto se casou e foi com o seu sogro cuidando ali das ovelhas, pastoreando, e ficou 40 anos no deserto. Então Moisés tinha 80 anos. Quando ele estava lá pastoreando e viu uma sarça queimando, e a sarça não se consumia. Aí ele percebeu que aquilo era um evento divino. E ele chega perto da sarça e Deus começa a falar com ele. E aí Deus fala a Moisés: é o seguinte, eu ouvi o clamor do meu povo e eu resolvi que eu vou libertar o povo de Israel. Só que Israel estava escravo há 400 anos no Egito. Então não era uma coisa simples. As pessoas, as gerações já eram escravas, ninguém nem sabia o que era não ser escravo. Ninguém tinha ideia de como deixar de ser escravo. E muito menos o Egito achava que ia deixar o povo, os escravos que trabalhavam, ir embora. Então Moisés, quando Deus fala, eu vou te usar, e você vai lá e vai falar as duas coisas. Você vai falar com o povo de Israel, dizendo que eu estou mandando e que eu vou libertar, e vai falar com o faraó.
dizendo que ele tem que libertar. Ele olhou e falou, mas Deus, quem sou eu, para ir lá e falar, primeiro convencer o povo, para eles acreditarem, e segundo convencer o faraó, quem sou eu? A mesma sensação de incapacidade, a mesma ansiedade em relação às suas limitações. Jeremias passou por a mesma coisa. Jeremias é um dos grandes profetas da Bíblia, um livro muito importante. E Deus fala para Jeremias em 1, 5 e 6, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E Jeremias responde, Senhor Deus meu, eis que não sei falar, não passo de um menino. Não passo de uma criança, de um jovem, em algumas traduções. A mesma coisa que Salomão, a mesma coisa que Moisés. Mas o senhor está falando para fazer uma coisa que eu não tenho condições de fazer. Como é que vai funcionar isso? Eu não tenho condições, eu não sou capaz para isso. E aí quando a gente olha para esses personagens, e vários outros passaram por isso, aqui eu só citei 3, nós pensamos, então tá bom, então é só a gente pensar, eles também eram ansiosos, a gente também, eles também se sentiam incapazes, a gente também, então tipo, era assim, é assim, vai ser assim, e acabou a história, né? Vai ser sempre assim. Não, né? A Bíblia não é tão simplista, a Bíblia é maravilhosa e nos traz, assim, coisas muito grandes para que a gente aprenda. Então, o primeiro ponto é realmente a identificação. E nós percebemos que muitas pessoas, no passado, como hoje, sofrem do que nós sofremos, dessa sensação de incapacidade, desse medo de não dar conta das coisas. Mas existe aí uma fórmula que Deus nos ensina, e é importante que a gente conheça para que a gente possa crescer e avançar. Eu vou dividir em 3 pontos básicos, 1, 2 e 3, para a gente lembrar mais ou menos de como isso funciona. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar nele. Primeiro ponto é reconheça as suas limitações. Então, para a gente começar a trabalhar e a diminuir a intensidade da nossa ansiedade, para que a gente deixe Deus trabalhar na nossa vida e nos capacite para fazer tudo isso que a gente fala que não dá conta, e que a gente tem a sensação que não dá conta, o primeiro ponto é reconhecer, e foi isso que eles fizeram. Ninguém chegou e falou, então tá bom, Deus, o que eu tenho que falar com o faraó? Falei, eu já sei, então vou lá, resolvo. E Salomão, não, vai ser muito simples governar esse povo todo, eu já aprendi com meu pai, ninguém fez isso. Porque o primeiro ponto é nós reconhecermos que nós não temos capacidade, não temos mesmo. O primeiro ponto é nós reconhecermos que nós somos pó, que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça do Senhor sobre nós, para que a gente faça tudo, desde a coisa mais simples à coisa mais difícil. Desde o pequeno ao grande, a gente precisa reconhecer. Porque no processo de reconhecimento é que nós nos abrimos para aprender. Não é verdade? Você já viu criança, quando você quer ensinar alguma coisa e ela fala, eu sei. E você não consegue ensinar enquanto ela falar, eu não sei, me ensina. Porque se ela fica achando que ela sabe, você não consegue ensinar, você não tem entrada, né? Eu vou falar uma coisa particular. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de estudar bastante, graças a Deus. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram. Eu gostava de estudar, gostava de ir na escola, achava o máximo na escola e tal. Só que, como todo mundo, eu tinha minhas aptidões e minhas limitações. Eu sempre gostei da área de humanas. Acho que é por isso que eu fiz comunicação, né? Por isso que tem teste vocacional e tal, né? Na área de humanas, eu não gostava da área de exatas. Então, eu gostava de português, de história, de geografia, de educação moral e cívica. Isso existe ainda não, né? As professoras de plantão, não existe, que pena, né? Estava precisando um pouquinho de aula de cidadania para os nossos jovens, né? Mas tudo bem, não existe mais, da minha época. Mas eu gostava dessas matérias. E não gostava da matéria de exatas. Principalmente, a matéria que eu mais odiava era trigonometria. Alguém gosta de trigonometria? Coisa chata, que negócio de seno, cosseno. Lá, Júnior, lógico, você é de exatas, né? Faz engenharia, lógico. Trigonometria. Aí, Júnior, para o meu azar, meu pai era professor de quê? Trigonometria. Aliás, acho que a Ilona, a psicóloga, pode explicar, né? Talvez o efeito seja inverso. Eu odiava trigonometria porque meu pai era professor de trigonometria. Mas tudo bem. Sem entrar na parte de psicologia, eu odiava trigonometria. O meu pai chegava à noite e dava aula o dia inteiro. E a minha mãe ajudava a gente a fazer as lições de casa, eu e meus irmãos. Mas a minha mãe também era da área de humanas. Ela era formada em direito, gostava muito de português, essas coisas. Então, ela ensinava essa parte, mas a parte de trigonometria ela também não era boa, né? Matemática. Aí ficava assim, a gente estudava meio que sozinho. Aí meu pai chegava e a gente fazia tudo, porque ele era muito bravo, bem general. E a gente fazia tudo, escondia tudo, né? Tá tudo feito, pronto, tomava banho e fingia que ia dormir. Ficava só esperando ele para dar boa noite, pedir bênção. E aí ele falava, fez a lição? Fizemos. Sabe tudo? Sei. Aí ele pegava o caderno, tudo que a gente não queria, né? Abria o caderno e começava a olhar os exercícios de trigonometria. E aí ele falava, sabe fazer isso? Sei. Aí ele percebia que no fundo a gente não sabia, porque a gente só tinha feito o exercício que a professora passa, mas você faz meio que por repetição. Aí ele criava outros exercícios com o mesmo conceito, mais difíceis. E aí eu olhava, tipo aquele exercício que eu nunca tinha visto na vida, e faz. Se você sabe, você faz.
Aí eu era obrigada a dizer, eu não sei. Pode me ensinar. Aí o senhor vai ter que me ensinar. Enquanto eu não reconhecia que eu não sabia, ele não conseguia me ensinar. Eu falava, eu sei, não, eu sei já. Fechava o caderno, eu sei, tá tudo bem, pai, eu vou bem na prova, depois eu te trago a nota, tá? Então, eu tentava fazer isso, mas eu tive que reconhecer que eu não sabia para que ele pudesse me ensinar. Então, esse processo de reconhecimento de que nós não somos, não podemos e não sabemos é muito importante para que Deus possa nos ensinar. Então, eu sei que Deus vai falar, mas Deus sabe, Deus sonda o nosso coração, Deus conhece as nossas limitações, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Mas acontece que Deus também fala na Bíblia que Ele quer ouvir. Ele quer que nós confessemos os nossos pecados, Ele sabe quais são os nossos pecados. Mas é um dos mandamentos a gente confessar pecado. Então Ele quer que nós confessemos as nossas limitações, porque no processo, Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário, tão inteligente, que Ele sabia que no processo de reconhecimento, quando a gente está orando lá, como Moisés estava lá conversando, como Salomão está lá conversando com Deus, é na oração que nós conversamos com Deus, seja no seu momento secreto, no seu quarto, seja no ônibus, seja no metrô, no trem, no carro. No momento que você está em contato com Deus, conversando com Deus, nesse momento que você começa a dizer quais são as suas limitações, quais são as nossas ansiedades, quais são os nossos medos, as nossas inseguranças, Deus pode trabalhar nesse momento. E Ele é tão extraordinário que Ele sabia já que nós começaríamos a achar, inclusive, saídas. Porque Ele só consegue revelar as estratégias quando nós paramos para pensar naquilo. Quando nós observamos quais são os problemas, quais são nossas limitações, e Ele começa a nos revelar saídas, estratégias, potencialidades, a nos mostrar como nós podemos melhorar em cada área. Então, é um processo. Primeiro ponto, então, nós fechamos, reconhecer nossas limitações diante de Deus, dizer, Senhor, eu preciso ser um esposo melhor, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso ser um amigo melhor, eu preciso ser um crente melhor. E a gente fica às vezes, puxa, mas eu precisava trabalhar mais na obra, eu precisava fazer mais para o Senhor, eu precisava ler mais a Bíblia, eu precisava orar mais. E a gente fica nessa ansiedade e a gente precisa reconhecer, eu estou falhando, e eu quero que o Senhor me ajude. Eu não sei como fazer, mas eu estou me despindo da minha sabedoria, me despindo da minha capacidade para receber a capacidade do alto, para receber a capacitação do Senhor sobre a minha vida. E eu espero que o Senhor me capacite para fazer as coisas. Segundo ponto, muito importante, amar a Deus e obedecer a sua palavra. Não tem como Deus agir na nossa vida se nós não estivermos diante da presença de Deus, se nós estivermos seguindo os preceitos do Senhor, né? Isso é ponto básico, né? Como Deus pode trabalhar na nossa vida se nós estivermos alheios à palavra do Senhor, se nós estivermos distantes da palavra do Senhor? Então, é muito importante que a gente lembre que esse é um ponto que para Deus tem muito valor. Em 1 Reis 3:3-9, nós estávamos em 1 Reis, se você estiver com a Bíblia aberta ainda, eu comecei do versículo 5, mas lá no versículo 3, na parte A, diz assim, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava nos altos e tal. E na outra versão também diz que Salomão andava diante da presença do Senhor. Então, quando Deus chega para Salomão e fala, pede o que você quer que eu vou te dar, a história começou antes. A história começou com Salomão andando nos preceitos do Senhor. Deus não pode chegar e falar, não pede que eu vou te dar, se nós estivermos em consonância com a palavra de Deus. Se a gente não estiver diante da presença de Deus. Porque Deus procura corações retos, corações perfeitos. Em 2 Crônicas, não precisa abrir, 16:9 diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O coração perfeito não é a perfeição real, porque a gente sabe que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, e só chegaremos à estatura de varão perfeito quando estivermos na glória com o Senhor. Mas nós buscamos essa estatura. Mas a perfeição que Deus se refere é a motivação real do nosso coração. É quando nós buscamos a perfeição. Deus sabe que somos pecadores, mas nós buscamos o coração como o coração de Deus. Nós buscamos nos assemelhar a Cristo. Nós buscamos imitar a Cristo. Então, quando Deus olha este coração que tem essa motivação certa, Ele pode se mostrar forte para com esses. Isso quer dizer o quê? Que Ele pode atuar com poder na nossa vida. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós. Nós precisamos estar na presença do Senhor, para que Ele possa agir com força e poder sobre nós. Jeroboão, para quem sabe a história, depois de Salomão, nós temos 2 filhos, Roboão e Jeroboão, tem uma luta entre eles. E Deus manda dizer assim para Jeroboão, e tu não foste como meu servo Davi,
que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Jeroboão perdeu a bênção e não pôde receber de Deus a força e a graça para reinar. Por quê? Exatamente por isso. Porque você não foi como meu servo Davi. Porque você não andou nos meus preceitos. Porque você não fez o que era reto aos meus olhos. Então, um ponto muito importante para que a gente receba a capacitação de Deus para todos os nossos desafios, todos eles, seja em qual área for, é estarmos andando em retidão com o Senhor. É por isso que a oração e a leitura bíblica, elas andam de mãos dadas, né, irmãos? Não tem jeito. Não adianta a gente ficar orando achando que Deus é um terapeuta de plantão. E a gente só ora e fala, então, estou com um problema, Deus, olha, eu não consigo fazer isso, não dou conta da minha casa, não dou conta do meu serviço, não dou conta dos meus filhos. Como que você vai resolver? Eu estou com um problema, eu estou com esse problema de saúde, eu estou com esse problema de... E a gente fica só como se Deus fosse um psicólogo. Não é isso. Tem as duas partes. Nós precisamos, sim, dizer todos os problemas que nós temos. Nós precisamos, sim, confessar as nossas limitações, porque esse é um trabalho que Deus vai poder entrar no nosso coração, porque estaremos abertos. Mas precisamos, ao mesmo tempo, buscar na palavra do Senhor a sabedoria. Que essa sabedoria que Salomão recebeu de Deus, tão maravilhosa, a sabedoria de Deus, o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria está aqui. As respostas estão aqui. Quanto mais a gente procura, se você quiser saber como administrar bem a sua casa, você encontra na palavra de Deus. Se você quiser saber como administrar bem as suas finanças, você encontra na palavra de Deus. Se você quiser saber como ser um bom filho, você encontra na palavra de Deus. Se você quiser saber como ser um bom marido, um bom esposo, uma boa mulher, você encontra na palavra de Deus. Aqui tem tudo. A receita para todas as coisas. A questão é que nós nos ansiamos, não estudamos e ficamos só pedindo, Deus, resolve. Você pode resolver agora, que não está dando certo, não estou conseguindo, acho que não vai dar certo, hein? E a gente ainda fica achando que a gente está ajudando Deus, avisando que não vai dar certo, hein? Não vou dar conta, que é o seguinte. E não fazemos a nossa parte. Então, o segundo ponto é muito importante. Andar nos preceitos do Senhor e conhecer a palavra. E aí, quando a gente reconhece nossas limitações, ponto 1, nós nos abrimos para aprender. Aí, nos aprofundamos na palavra de Deus, ponto 2. E a gente começa a receber a capacitação do alto para enfrentar os nossos desafios e para conseguir fazer aquilo que nós precisamos fazer. Aí nós vamos para o ponto 3. Fechando, estamos chegando quase no finalzinho aqui. Tenha fé, confie e descanse em Deus. Esse é um outro desafio. Porque nós temos um problema, né? A gente gosta de alimentar, tem gente que fala que gosta de alimentar os seus neuroses. Já viu gente falar isso? Eu sou neurótico, mas eu gosto de alimentar minhas neuroses, me deixa assim, que as minhas neuroses que eu me conheço, eu me dou bem com elas. Então a gente começa a alimentar as nossas ansiedades. Então é como se fosse tipo um bichinho de estimação, deixa ele lá. Eu sou ansioso, e a gente não consegue se desprender e descansar em Deus, que é o terceiro passo. Se eu fiz o passo 1, fiz o passo 2, eu preciso fazer o passo 3. Passo 1, eu vou reconhecer as minhas limitações, vou lançar sobre ele as minhas ansiedades, vou dizer que eu preciso de Deus para fazer e para realizar tudo aquilo que eu tenho que realizar na minha vida. Passo 2, eu vou buscar na palavra do Senhor e vou me manter em santidade, buscando a santidade, buscando a presença de Deus e os preceitos do Senhor. E vou aprender da palavra dele. E passo 3, eu vou descansar. Porque o que eu não posso fazer, quem faz é ele. Né? Tem aquela história que eu faço o que é possível, a minha parte, e Deus faz o que é impossível. Não se preocupe, quando chegar no ponto de que não está na nossa alçada, de que não faz parte do nosso território, ele age. E se ele precisar de agir de maneira sobrenatural, ele vai agir. Se ele precisar de agir de maneira natural, ele vai agir. Mas nós precisamos descansar, como diz o salmista, né? Enquanto eu durmo, Deus trabalha por mim. É tão maravilhoso. Tem versículos maravilhosos na Bíblia, promessas maravilhosas que dizem, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses. Então eu sei que, aliás, com ações de graças, eu vou descansar, me alegrando já que Deus vai fazer. Essa é a verdadeira paz. Por isso que a Bíblia fala da paz que o mundo não traz. A paz que excede a todo entendimento. Mas como que você consegue estar em paz se o problema ainda não resolveu? Como que você consegue estar em paz no meio dessas circunstâncias? Mas aí entra a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das que se não vêm.
Eu já tenho a fé, eu já estou enxergando pela fé que eu fiz o passo 1, fiz o passo 2, e agora eu estou no passo 3 esperando só do Senhor a vitória. Eu sei que Deus vai entrar com providência, que Deus vai me abençoar, porque eu estou fazendo todos os passos. E pode ser de uma maneira que não seja a que eu espero, inclusive. Porque nós criamos os nossos ideais, né? E a gente acha que as soluções que Deus dá têm que ser as nossas soluções, e não necessariamente são. Moisés, quando disse para Deus, mas Deus, eu não tenho condições não. Eu não tenho nem eloquência para falar com o faraó. Deus fez o quê? Quem lembra? Quem lembra? Deus chamou Arão. Deus podia ter feito Moisés ser eloquente? Assim, gente. Um estalar de dedos. Deus abriu o mar vermelho, por que ele não podia fazer o Moisés eloquente? Não se preocupa não, Moisés, a partir de agora começa a falar aí, vai. Você já é eloquente, filho, pronto, você já pode ser o presidente lá da República. Tá ótimo. Ele podia ter feito isso. Mas isso talvez fosse o que Moisés esperasse. Um milagre sobrenatural e ele começasse a ser eloquente na mesma hora. Mas Deus mandou Arão, porque Deus enxerga lá na frente. E sabia que Arão seria uma pessoa importante, um personagem importante na história do resgate de Israel. Porque Arão não só serviu para tirar o povo, para falar em nome de Moisés, para falar com o faraó, mas Arão serviu em todo o processo, no deserto. Arão foi um ponto de apoio muito importante para Moisés. Então Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Então aquela saída pode não ser a sobrenatural que você esperava, mas é uma saída que ele sabe que vai funcionar lá na frente. Ele sabe que daquele jeito é o melhor jeito. E aí pode ser uma outra forma, que não a nossa. O que a gente precisa, na verdade, é entender que o socorro vem do Senhor quando nós colocamos tudo nas mãos dele e fazemos a nossa parte. E aí a gente precisa confiar e crer. Porque Deus diz assim, nessa ponto de descansar, Deus diz que Ele quer nos dar o jugo dele, o fardo dele que é leve. E é difícil a gente fazer essa transição, né? A gente colocar diante de Deus. Por isso que a oração, para mim, tem sido uma experiência muito, muito maravilhosa, porque eu fico 20, assim, por isso, orar sem cessar é a ideia de você estar sempre orando, né? Então, eu estou dirigindo, eu estou em qualquer lugar, estou lavando louça, eu tento me conectar e orar. E aí a gente vai falando as nossas dificuldades, orando por pessoas, por outros pedidos de oração, mas nesse processo que a gente está conversando com Deus, eu não sei se todos aqui têm essa experiência, mas eu acredito que sim, é muito bom quando a gente vai falando e a gente vai sentindo já o alívio, não é? Os problemas não se resolveram, as coisas não mudaram, mas a gente já vai sentindo naquela mesma hora o alívio só de estar confessando para o Senhor, porque esse é o processo de lançar sobre Ele o nosso fardo, de lançar sobre Ele o nosso jugo e tomar o jugo e o fardo de Deus, que são leves, que está lá em Mateus 11:30, né? E aí a gente começa a crer efetivamente nas promessas do Senhor. Creia, tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que crer que nós podemos naquele que nos fortalece. Não é na nossa força, porque nós já confessamos lá que não é na nossa força. Mas na força do Senhor eu vou conseguir, em nome de Jesus. Porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se não sou eu, se é Cristo, então Ele vai conseguir fazer. Porque Ele pode todas as coisas. Eu vou conseguir enfrentar os meus desafios. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, no ponto 3, isso é muito importante, irmãos, é uma questão de fé. É nós crermos que nós estamos fazendo o que nós deveríamos fazer e que Deus vai agir na nossa vida. É declarar que nós podemos na força dEle, é declarar que o poder dEle, o poder de agir, de nos capacitar, de trazer essa capacitação em tudo que a gente precisa, vai vir e vem do alto. E aí eu queria colocar, a gente já está 8h30, mas dá tempo, é rapidinho, tá? Eu trouxe um vídeo para a gente finalizar, vai dar tempo. Nós fechamos os 3 pontos, mas eu trouxe um vídeo para a gente amarrar. Eu queria, talvez muitos de vocês já conheçam, quem não conhece, eu acho que vai ser impactado, eu já conheço, mas eu assisto sempre, e sempre me emociono, sempre choro, porque é um vídeo que fala muito comigo, e eu sei que vai falar com vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção e pensassem nessa situação, discorrendo os pontos que nós vimos hoje. Primeiro, reconheça suas limitações, somos incapazes. Segundo, ando na presença do Senhor e nos preceitos do Senhor. E terceiro, confio e descanso nele, porque Ele vai fazer a obra dele na minha vida. Vamos ver o vídeo? What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile?
My dad was saying that his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. My dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw, and the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man, and that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Because I'd rather have no arms and no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up. Bom, eu choro toda vez, já assisti umas 20 vezes, mas eu sempre choro. Porque é muito lindo, né? A gente vê como Deus trabalha na vida das pessoas. E eu tenho um livro dele, onde ele conta, assim, cada detalhe
das fases da vida dele, como os pais incentivaram a ser independente. Então, os desafios dele não eram os nossos, de como que vai ser a reunião, como que eu vou educar meu filho, mas é como que eu vou escovar os dentes, como que eu vou tomar banho sozinho. E eles foram ajudando ele a criar uma série de maquinários para ele conseguir ser um pouco mais independente. E eles sempre diziam: Deus vai te capacitar. Você não tem capacidade, mas Deus vai te capacitar. E é isso que nós temos que crer, irmãos. Que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Mas esse Espírito Santo que ele disse, ele age em nós. Ele está dentro de nós. E ele pode nos capacitar a ir muito além do que a gente imagina. Então a pergunta é: Senhor, como o Senhor quer me usar? Não é: Senhor, me ajuda a fazer isso ou aquilo, mas como o Senhor pode me usar? Usa a minha vida. Usa a minha vida. Com todas as minhas imperfeições e limitações, usa a minha vida. Porque eu fui criado para te servir. Eu queria pedir para aqueles que sentem no coração o desejo de dizerem hoje para Deus que são incapazes, que são limitados, mas que querem ser usados por Deus, querem ter capacitação do alto, querem sentir o poder do Senhor se aperfeiçoando na sua fraqueza. Você ficar em pé para a gente fazer uma oração, para a gente receber do Senhor a graça de sabermos que Ele está conosco.